Nós temos noticiado aqui no jornal quase todos os dias a situação da dengue na nossa região, principalmente aqui em Pindamonhangaba. Já falamos várias vezes sobre cuidados que temos que adotar em casa para evitar criadouros do mosquito e também sobre os sintomas da doença. Hoje nós vamos conversar com a Marina Trevisan, que é bióloga, para ela nos dar alguns detalhes para a gente sobre o mosquito Aedes aegypti. Tudo bem, Marina? Boa tarde. Oi, João, boa tarde, tudo bom e você? Tudo jóia, graças a Deus. Quero te agradecer por você disponibilizar um pouco do seu tempo aí para a gente bater um papo desse assunto, que não é um assunto muito bom de se falar, mas importante para a gente também poder orientar as pessoas para prevenir sobre esse problema que a gente está vivendo, né? Não, com certeza, eu que agradeço pelo convite, é realmente muito importante, sempre que a gente fala sobre uma questão de saúde pública, ainda mais a situação que a gente vem tratando e enfrentando aí com relação à dengue, é muito bom poder disponibilizar o meu tempo para poder passar a informação para vocês. Então, tá jóia. Marina, muitos questionamentos eles acabam vindo pelas redes sociais para a gente e uma das perguntas que vem para a gente é o seguinte: a dengue ela é transmitida apenas pelo Aedes aegypti ou também por outros mosquitos? Não, a dengue, ela é transmitida somente pelo mosquito Aedes aegypti, tá? Ele é o mosquito vetor da doença dengue e também de alguns outros vírus, como, por exemplo, febre amarela, chikungunya e também o vírus Zika. Então, esse único mosquito, ele é capaz de transmitir essas doenças e sendo o único vetor delas atualmente. Entendi. Muito se fala, né? A gente tem um foco muito grande para a questão dos criadouros sempre em água parada, né? Esse é o foco principal. O mosquito voa, se ele voa, até que altura ele pode voar? E quem mora em prédio, por exemplo, até que ponto ele precisa se preocupar com essa situação? Tá. Bom, não, em relação à preocupação, acho que todo mundo pode se preocupar, tá? Mesmo uma pessoa que mora num apartamento, mas é claro que quando a gente considera a altura do voo do mosquito, uma pessoa que mora nos andares mais acima, com certeza terá uma menor probabilidade de encontrar um mosquito dentro de casa do que uma pessoa que mora dentro de uma casa ou nos andares mais térreos do apartamento. Então, o mosquito da dengue ele pode voar numa altura de cerca de 1,5 m a 2 metros. Então, geralmente as picadas deles são concentradas na região da parte inferior do corpo, então próximas à perna, ao tornozelo, ao pé, justamente por ele ser um mosquito de voo baixo. Mas é claro que a gente não pode se despreocupar só porque, por exemplo, mora num andar mais para cima, porque a gente também precisa considerar uma dispersão involuntária desse mosquito, né? O que isso significa? Esse mosquito pode acabar sendo carregado de alguma forma para algum outro lugar também acima da altura do voo dele, né? Então, por exemplo, carregado pelo vento, ou se, por exemplo, esse mosquito entra dentro de um elevador e acaba subindo e vai para outro andar, é claro que essa probabilidade é muito menor. Mas quando a gente fala em preocupação, todo mundo pode se preocupar com relação aos cuidados, tá? Entendi. Marina, ele precisa necessariamente de água limpa para se reproduzir? E quanto tempo o ovo dele leva para eclodir? Tá. Essa é uma das principais diferenças entre, por exemplo, o mosquito da dengue e o pernilongo comum, né? O mosquito da dengue, ele é bem seletivo, então ele gosta de água limpa, ele só faz a postura dos ovos deles em águas limpas e paradas. E os ovos deles são postos na borda, geralmente, né, em áreas que são em contato com a água. Então, superfícies de balde, pneu, onde tenha uma água parada e acúmulo de água de chuva, por exemplo, o mosquito ele já está apto ali a colocar os ovos dele, e uma vez que aqueles ovos estão em contato com água limpa direto por cerca de 3 dias, esses ovos já eclodem e eles vão para o estágio larval já da fase de vida do mosquito. E essa reprodução ela é em grande quantidade? Ela é em grande quantidade, tá, João? Um mosquito fêmea, ele pode colocar em média cerca de 100 a 150 ovos por postura. Então, durante todo o período de vida do mosquito da dengue, que vive em uma média de uns 30 a 45 dias, um mosquito fêmea pode colocar uma média de umas
4 ou 5 posturas de ovos. Ou seja, a gente considera que um mosquito possa aí fazer uma postura de até 500 ovos durante todo o seu período de vida. Poxa vida, que coisa. Ô Marina, dá para a gente pensar no sentido de que esse vírus ele veio mais forte e por isso essa grande quantidade de pessoas infectadas? Ou existe mais mosquitos circulando por aí, por isso que tem tanta gente infectada? Sim, tá. É uma coisa que, na verdade, uma coisa liga a outra, né? O mosquito, originalmente falando, ele não nasce com a doença, né? A propagação da doença, ela acontece, ela inicia, na verdade, quando o mosquito ele pica uma pessoa que está contaminada com a doença. Não necessariamente essa pessoa vai se manifestar, né, com essa doença, então pode ser uma pessoa assintomática, mas uma vez que o mosquito pica a pessoa, ele já está apto a tanto fazer a transmissão, e aí que entra o problema. Um mosquito contaminado, sendo um mosquito fêmea, ele faz a postura já dos ovos e cerca de metade desses ovos já nascem infectados. Então, são mosquitos que já vão nascer infectantes, ou seja, aptos a transmitir a doença desde o início da sua fase adulta, onde eles já começam a fazer o voo e também a procurar alimento, que seria, no caso, né, o sangue. Eles são hematófagos, então, a partir do momento que eles começam a se alimentar, mosquito fêmea, no caso, eles já podem transmitir a doença. Então, por isso que é um problema. Uma vez que a gente começa a ter mais pessoas infectadas e a gente tem mais focos de água onde esse mosquito consegue se procriar e a gente não tem um controle em relação a esse problema, então a quantidade de mosquitos infectados que vai se desenvolver vai ser maior e com isso vai aumentar também a doença entre as pessoas. Mas então dá para a gente pensar, pelo que eu entendi, que o mosquito ele não nasce infectado pelo vírus, é isso? É isso mesmo, a não ser que a fêmea que coloque o ovo já esteja infectada. Mas quando a gente pensa originalmente no mosquito numa vida normal dele, assim, sem contato com a doença, ele não nasce infectado. Então, o mosquito da dengue, a Aedes aegypti, ela é um vetor. Significa que ela é um organismo que vai adquirir a doença e transmitir. Mas não necessariamente todos os mosquitos Aedes aegypti estão contaminados com a doença. Então, não é porque você viu um mosquito, por exemplo, dentro da sua casa, que ele necessariamente vai estar contaminado e que você vai estar contaminado também com dengue ou, enfim, qualquer outra doença, caso ele te pique. Então, existe aí uma série de fatores que precisa acontecer para que esse mosquito seja um agente infectante, que é isso, né? Então, o agravamento de todos os focos de reprodução e também o aumento dos casos, consequentemente, leva ao aumento de mosquitos que já nascem com a doença e aptos a infectar. Marina, uma última pergunta. Existem outras doenças que o Aedes aegypti ele transmite? Sim, o Aedes aegypti, atualmente é o vetor tanto da febre amarela, como também da chikungunya e do vírus da Zika. Então, além da dengue, esse mosquito ele também pode transmitir essas outras 3 doenças, que são doenças bem graves. Atualmente, a gente já tem algumas vacinas em andamento, né? Por exemplo, o Butantan, que desenvolveu recente aí uma vacina que está em algumas fases já de aplicação inicial, mas é um mosquito que pode transmitir, sim, 4 doenças que são de um risco bem grave para a saúde humana. Então tá certo. Marina, eu queria te agradecer, deixar o espaço aqui aberto para você, viu? Sempre que quiser utilizar o espaço aqui ou que tiver alguma informação importante, a gente deixa o espaço aberto aqui, porque eu acho que é importante informar a população. Claro que existem campanhas, existe toda uma massificação de informação para a população, mas acho que a gente sempre trazer essas informações, a gente levar à população sempre algo importante para prevenir, acho que é o papel da imprensa e a gente deixa esse espaço aberto para você aqui, viu? Com certeza, João. Muito obrigada, tá, pelo convite. Com certeza a informação é sempre o melhor meio de caminho para o conhecimento. Então, fico super à disposição aí. E, bom, desejo aí para todos uma boa tarde e podem contar comigo quando precisar. Então tá jóia. Um abraço para você, viu?